Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. É, Vamos agora para a nossa última aula antes da prova. Então, vou pegar o livro aqui. A gente tinha feito até a questão número 5, tá? Então a gente continua com triângulo equilátero. Isso aqui está na página 207, tá? É o capítulo 21, polígonos regulares. Então, a gente vai fazer aqui a dedução para chegar nessas fórmulas, tá? Que facilitam os cálculos. Triângulo equilátero. Considere o triângulo equilátero escrito e circunscrito a seguir. Inscrito, lembram lá, para o lado de dentro e circunscrito para o lado de fora. L, a medida do lado. M é o ponto médio. Aqui é o raio da circunferência menor do círculo inscrito. E R, maiúsculo aqui, é o raio da circunferência maior, circunscrita, tá? Como o segmento CM, então de C até M é a altura do triângulo, denotamos sua medida por H. No triângulo equilátero, o centro das circunferências corresponde ao baricentro do triângulo. Portanto, é válida a proporção 2:1 das medianas em relação ao centro do polígono. Desse modo, temos R é igual a 2/3 da altura e Rzinho é igual a do apótema, é 1/3 da altura. Tranquilo, né? Então, esse R maiúsculo aqui é 2/3 da altura e o R minúsculo é 1/3. Óbvio, né? Porque somando os dois a gente tem que ter 3/3, que é o inteiro. Além disso, já vimos que a altura de um triângulo equilátero do lado L é dado por H igual a L raiz de 3 sobre 2 e que sua área é dada por área do triângulo equilátero igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aplicando o teorema de Pitágoras aos triângulos AMC ou AMO, AMC ou AMO, tá? Então são esses dois triângulos aqui, este ou este, chegamos aos mesmos resultados. Então aqui tem um exercício resolvido, né, mostrando a aplicação dessas formulazinhas aqui para resolver o problema quando a circunferência raio 20 centímetros para um triângulo equilátero inscrito. Nessa circunferência dará 20 centímetros, tá? Aqui vocês têm que prestar bastante atenção sempre, ó, considere o triângulo equilátero inscrito. É o triângulo que está inscrito na circunferência, ok? Às vezes pode estar lá, a circunferência está escrita no triângulo, cabe a interpretação ali, tá? Então, a partir disso, a gente calcula a medida da altura, a medida do apótema, do lado do triângulo, do raio da circunferência e a área do triângulo, ok? Aqui estão as continhas. Você que conhece o triângulo impossível, isso aqui é bem interessante. A fórmula inusitada foi criada pelo artista sueco Oscar Reuterswald em 1934, mas só foi popularizada pelo matemático Roger Penrose em 1954. É conhecida por esse nome aqui, tá? Desde então a fórmula percebeu o nome de triângulo de Penrose, tá vendo? Mas o que essa forma tem de impossível? Observando a imagem, será mesmo possível formar um triângulo como esse utilizando 3 hastes? Na verdade, não há possibilidade de construirmos um objeto tridimensional nesse formato. Ocorre que esse é um triângulo que abusa da nossa percepção de perspectiva geométrica, que dependendo do nosso ponto de vista nos permite observar a figura de um triângulo. Esse é o caso do monumento na cidade de Perth, na Austrália. A gente enxerga isso daqui, mas na verdade ele está construído dessa forma. Olha que interessante, nunca tinha visto isso aqui. Bem legal. Então, um triângulo equilátero está escrito em uma circunferência de raio 40 centímetros. Determine a medida do apótema desse triângulo. Determine a área do triângulo equilátero circunscrito em uma circunferência de raio 12 centímetros. Determine o comprimento de uma circunferência escrita em um triângulo equilátero cujo lado mede 10 raiz de 3 centímetros. Qual é a área de um triângulo equilátero cuja apótema mede 4 centímetros? Um quadrado está circunscrito em uma circunferência, que por sua vez está inscrita em um triângulo equilátero lado
igual a 18 raiz de 3. Qual é a medida da área desse quadrado? Interessante, hein? Hexágono regular. Considere o hexágono regular inscrito e circunscrito a seguir. Beleza? Mesmas medidas, né? A gente já sabe o que é cada coisa. Ao traçarmos as diagonais de um hexágono regular, formamos 6 triângulos congruentes e equiláteros. Ó, isso é uma boa ideia sempre que vocês vão resolver os problemas. Da mesma forma que a gente já tinha feito naquele capítulo anterior lá de ângulos, a gente tenta sempre dividir essas figuras, tá? Quando a gente divide ela, a gente consegue aplicar, por exemplo, o teorema de Pitágoras e fazer relações entre os lados, tá? Utilizando fórmulas simples, por exemplo, que nem área de triângulo, esse tipo de coisa, tá? É bem mais fácil para a gente calcular. Então, na figura, como o triângulo AOB é equilátero, temos a seguinte relação. R maiúsculo é igual a L. É um triângulo equilátero, né? Então os lados são iguais, então esse R é igual ao L. Legal. Veja que o apótema na medida A igual a Rzinho corresponde à altura do triângulo equilátero. AOB. Para calculá-lo, basta utilizar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, né? Soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, aqui o que é a hipotenusa? Nesse nosso quadrado, nesse nosso triângulo AOB, então esse é o triângulo, a hipotenusa seria o quê? Ou aqui a gente vai utilizar AOB, isso. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Por quê? Esse R aqui vai ser a nossa hipotenusa, ou A ao quadrado poderia ser o R, né? É um dos nossos catetos ao quadrado, mais L sobre 2. Por que L sobre 2? Porque isso daqui tudo é L, mas a gente quer só esse pedacinho, então L sobre 2 ao quadrado. Aqui a gente reescreve, né? R ao quadrado igual a ao quadrado mais esse L aqui tem a mesma medida do R, então a gente substitui. Então passa a ser A ao quadrado igual a R ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4. Aqui ele já fez, tá? Esse quadrado aqui. E aqui não, tá? Esse aqui foi só reescrito. Por quê? Por que ele pode fazer isso aqui? Quando a gente tem uma potência, a gente é o quadrado desse e o quadrado desse. A gente pode fazer eles separado. Então aqui ele só fez R ao quadrado e aqui fez o 2 ao quadrado. Que dá igual a R raiz de 3 sobre 2. É a medida de A. Assim, se quisermos determinar a área de um hexágono regular, basta calcular a área do triângulo AOB e multiplicar por 6. Interessante. Por quê? Se você calculou essa área aqui, você consegue calcular a do hexágono, né? Que tem... Isso deve valer para outras figuras, para o heptágono também, e assim por diante. Porque a ideia é basicamente a mesma. Desse modo, temos, então a gente vai pegar o resultado que a gente encontrou aqui em cima, A igual a R raiz de 3 sobre 3, né? Aqui ele só escreveu lugar do R, o L. Então, A ao B é igual a L vezes L raiz de 3 sobre 2, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Desse modo, temos a área do hexágono é igual a 6 vezes essa formulazinha aqui, que é a área do triângulo AOB, né? Aí chega nessa formulazinha aqui. Aí exercício resolvido. Considere um hexágono regular circunscrito em uma circunferência cujo raio mede 10 centímetros. Determine a medida do apótema, medida do lado do polígono, a medida do raio da circunferência e a área do hexágono. Utilizando as equações que a gente encontrou lá anteriormente. Um desafio recorrente entre geômetras na Grécia Antiga era a construção com régua e compasso de polígonos regulares. Os gregos sabiam desenhar o triângulo equilátero, o quadrado e o pentágono regular, além de segmentos com bissetrizes e mediatrizes. Discuta, isso aqui eu acho que já comentou, dá para fazer lá no GeoGebra. Discuta com seus colegas quais polígonos, além dos já citados, os gregos provavelmente sabiam desenhar.
Então aqui agora tem questão 11, 12, 13, 14 e 15 para vocês resolverem, tá? Aqui façam o desafio também, tá? Esse desafio aqui é bem interessante, eu estava lendo ele. Em exposição de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Isso aqui é do Enem. Eu fiz esse Enem aquele ano. Não lembro dessa pergunta aqui, mas eu, eu achei bem interessante essa pergunta. Basicamente, o Enem sempre tem perguntas desse tipo. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular. O auxiliar técnico do evento deverá estimar a medida L do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Que a relação entre R e L o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Isso é muito interessante essa pergunta. Podem resolver ela. E daí aqui tem a parte de atividades. Aqui tem uns exercícios bem interessantes, só que já ficou bastante atividade para vocês fazerem, tá? Então fica o desafio e essas questões anteriores, aqui até a 15. Aí, esses são os conteúdos antes da prova, tá, pessoal? Dúvidas anotem aí, depois tirem na nossa reunião, beleza? Até mais. Tchau, tchau.